Estamos cansados de saber que a grande certeza de nossas vidas é que vamos morrer um dia. E o esquecimento deste fato só vem à tona quando temos tragédias alheias, no noticiário ou ainda mais perto, com a perda de algum ente querido. Neste vídeo, vamos conhecer alguns casos pouco comuns de pessoas que perderam suas vidas das maneiras mais inusitadas pela história. Esta é uma continuação do vídeo 1. E se você não assistiu, link na descrição. Deixem um like e se inscrevam para fortalecer esse canal e receber mais vídeos. Agora vamos ao que interessa. O dramaturgo grego Ésquilo, certa manhã, estava nas redondezas da cidade siciliana de Gela, onde residia, e passeava pelas redondezas e resolveu meditar e ler um pouco. Só que de repente uma tartaruga o atingiu na cabeça vindo do alto e o matou na hora. Há uma explicação. Possivelmente uma águia da região pegou uma tartaruga e, para matá-la, pensou em lançá-la em algum rochedo. Acontece que ela, lá em cima, quando viu a careca do Ésquilo, pensou que fosse uma rocha. Daí ela lançar a tartaruga em cima de sua cabeça. Uma morte bem tragicômica, não é mesmo? James Otis Jr., curiosamente, sempre relatava a sua irmã o medo que sentia de ser morto por um raio. Dizia ele: minha querida irmã, espero que, quando Deus Todo-Poderoso e sua providência justa me levar para a eternidade, que isso não seja através de um relâmpago. Certo dia, ele estava na porta da casa de um amigo. O tempo fechou e, repentinamente, um raio o atingiu na frente da casa onde ele se encontrava de pé. Morreu na hora, aos 58 anos de idade, exatamente como tanto temia. Em 1872 estava acontecendo um cortejo fúnebre naquela manhã fria e chuvosa em Londres, Inglaterra. 6 homens levavam o caixão do falecido para Kensal Green Cemetery, mas o caminho estava escorregadio pela garoa fina que caía. Foi quando Henry Taylor escorregou, fazendo tombar sobre si o caixão, sendo esmagado com o peso sobre si. Ironia do destino, Taylor foi morto por um morto que talvez nem gostasse dele. South Dakota, Estados Unidos. Davi Lunt arrumou uma briga de salão e levou um tiro bem na testa. E ele foi socorrido e, por incrível que pareça, sobreviveu para espanto geral. Se recuperou e passou 67 dias vivendo sua rotina normalmente, até que, transcorrido esse tempo, sentiu uma dor aguda na cabeça e caiu morto. Do nada, a autópsia apontou que a causa havia sido a bala ainda alojada em sua cabeça, mas nenhum médico soube explicar como Lunt ficara mais de 2 meses vivo sem dor nenhuma. Cidade de Boston, Estados Unidos. Em uma fábrica, um enorme tanque industrial era utilizado na fabricação de melaço. O produto era usado para adoçar alimentos que eram industrializados. Certa tarde, uma falha técnica no equipamento causou uma tremenda explosão do tanque. O melaço em seu interior voou pelas imediações do bairro a 56 km por hora e matou 21 pessoas, ferindo outras 150. A tragédia virou folclore na cidade e em dias muito quentes
O local do acontecido cheirava adocicado do melaço, e isso persistiu por anos. Michael Mallory era um alcoólatra e sem teto, que vivia em Nova York, e sem família. Então 5 homens que eram conhecidos seus fizeram uma apólice de seguro em seu nome. Meses depois, iriam matá-lo para receberem o dinheiro. Só que tudo deveria parecer uma morte por doença, no caso a bebida. Deram-lhe uísque por 3 dias e o cara bebia e pedia até mais. Então misturaram a bebida veneno de rato e teрембитин e pasmem, nada. Então certa noite jogaram ele bêbado na neve e que estava a menos 26 graus, um frio de congelar. E adivinha, na manhã seguinte lá estava ele de pé. Simularam então um atropelamento e o largaram em um hotel, todo quebrado. 3 semanas depois, ele estava de volta no bar. Os caras mal podiam acreditar e, desesperados, o arrastaram bêbado para uma oficina, onde enfiaram uma mangueira em sua boca e ligaram ela ao gás da cozinha. E, enfim, Mallory morreu. Foram receber $61 mil, mas o plano já havia sido descoberto e os 5 homens foram condenados à cadeira elétrica. Na cidade francesa de Nice, Isadora Duncan, uma das maiores bailarinas de sua época e tida como precursora da dança moderna, estava visitando amigos e, ao se despedir deles, sua amiga lhe deu uma echarpe de seda que ela esquecera na sala. Isadora adorava aquele adereço e sempre estava com um no pescoço. Ao seu lado no carro estava o mecânico e seu amigo Renoir Falqueto. Ao saírem, eles ganharam a estrada. Sua echarpe esvoaçava. Ela estava ansiosa, pois iria encontrar o seu amante. Aliás, era conhecida por ter muitos casos amorosos. Mas aquela echarpe se aproximou perigosamente da roda traseira do carro. Enfim, acabou enganchando, e o movimento da roda fez puxar a peça que estava presa no seu pescoço, arrancando-lhe do carro. A queda foi brutal e ela bateu a cabeça ao solo. Benoit parou, mas Isadora já estava morta. O tecido que mais amava fora para ela fatal, uma morte pouco usual que terminou sua glamourosa vida. Rachel Cooper tinha 29 anos de idade e morava na ilha de Manhattan, Nova York. Certa tarde, chegou em sua casa, no 3º andar do pequeno prédio que morava. Da janela observou por instantes operários mexendo numa boca de lobo na rua estreita, em frente ao seu quarto. O prédio em que ela morava era em Gramercy Park. Fazia calor naquele dia, e ela abriu as cortinas, tomou um banho e foi deitar-se em sua cama, que ficava próxima à janela, para tentar ter uma relaxante soneca. Lá embaixo na rua, 2 operários consertavam os encanamentos de calefação a vapor. E esse sistema era extremamente antigo e apresentava problemas recorrentes. Acontece que a vazão de água nos canos de vapor obstruiu o bom funcionamento do sistema. Os operários repararam o vazamento, mas não drenaram a água que havia acumulado por dentro dos canos. E esse foi um erro fatal. Milhares de quilos de vapor aquecido estavam prestes a se colidir com uma enorme quantidade de água não drenada dentro do cano. Rachel dormia lá em cima, em seu quarto, sem saber que estava sobre uma terrível bomba. O vapor encontrou a água e uma enorme explosão subiu rua acima, matando 2 operários. O vapor
a 120 km por hora, abriu uma cratera na rua. Rachel acordou com barulho e, ao levantar-se, foi morta por uma chuva de lama e pedras que irromperam de sua janela, destruindo tudo em seu quarto e lhe tirando a vida. New Carrollton, Maryland, Estados Unidos. Jenna Davis chegava em casa depois de um longo dia. Chovia muito e ela tirou os sapatos. Estava molhada. Mal esperava chegar ao quarto de hotel em que havia alugado, tomar uma ducha e se secar. Jenna era vendedora. Vendia assinatura de revistas, mas aquele dia não foi um dia bom para vendas, fora a chuva que a ensopara toda. Ao chegar à sua porta, tirou de seu bolso o cartão magnético para destravar a tranca. Ela colocou o cartão no leitor e girou a maçaneta. De repente, levou um tremendo choque. Ficou presa com a mão naquela maçaneta. Ela estava molhada, como eu havia dito, e descalça, e a eletricidade passava em seu corpo, indo ao solo. Mas como aquilo? Esse dispositivo opera em voltagem muito baixa. A explicação estava do outro lado da porta. Um ar-condicionado, os fios que enviavam energia a ele danificados, e a corrente estava vazando. E essa corrente encontrou um caminho até a porta, e a deixou totalmente eletrificada, para o azar de Jenna. A corrente passou no coração dela, colapsando-o. A pobre vendedora enfim caiu ao solo, morta. Um croata chamado Marko, de 55 anos, queria e precisava limpar a chaminé de sua casa. E como não tinha dinheiro para pagar por este serviço, pensou em um plano. Amarrou uma vassoura em uma corrente e desceu ela pela chaminé, como contrapeso. Por falta de coisa melhor, usou uma velha granada. Isso mesmo. E ao tentar realizar o serviço, a tal granada explodiu, mandando chaminé e o gênio Marko pelos ares. Na cidade de Devon, Inglaterra, Paul Tirson, de 80 anos, estava internado devido a um acidente em casa, onde fraturaram o quadril. Ele estava em uma clínica para idosos a fim de recuperar-se, e estava se saindo muito bem. Ele já conseguia andar e logo poderia voltar para casa, mas tudo começou com um grande espirro, e foi um daqueles espirros violentos. É raro, mas é possível, pois uma pequena ruptura se deu em seu cérebro com aquele esforço. Nada demais se ele não estivesse tomando medicamentos que afinavam o seu sangue. Lentamente, aquela pequena lesão foi vazando, pressionando o seu cérebro até o limite. Paul caiu morto, e aquele espirro veio a uma hora fatal para ele, e foi o fator preponderante em sua morte. É irrelevante pensar em destino, azar ou imprudência. A morte pode nos alcançar das formas mais incomuns e absurdas. Vivemos nossas vidas com preocupações e desejos, cegos aos perigos que nos rondam, até os mais inusitados, como as pessoas desse vídeo, que tiveram seu destino selado por uma estranha forma de morrer.
Oi, gente, tudo bem? Esqueça de ser certinho. Hoje eu vou falar que a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Dito isso, a vida é muito curta. Então, viva a vida. Viva a vida, faça o churrasquinho com a sua família, vá na praia, entendeu? Tenta passar o maior tempo possível com seus filhos pequenos, enquanto eles são pequenos. Aproveite a vida. Por quê? Porque o tempo passa rápido. Se você ficar se matando e trabalhando dia a dia e não aproveitar nada, você só vai deixar o que você trabalhou para quem não fez nada. Entendeu? E é bom deixar bem claro que, como essas pessoas desses vídeos aí, que tanto do primeiro como do segundo eu fiz, elas tiveram um fim súbito. E sabe por quê? Porque a morte está sempre de olho e sempre